livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo. Quem encontrou, diga glória a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tome o seu assento, com toda liberdade, para adorar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor. Queridos irmãos, senhoras e senhores, pessoas amigas, o texto que nós acabamos de ler, por demais conhecido pelos leitores da Bíblia Sagrada, está inserido em um dos livros também mais conhecidos do Antigo Testamento, se não o livro mais citado dos profetas. Aliás, com muita justiça, o livro do profeta Isaías é o livro mais citado no Novo Testamento, depois do livro de Atos dos Apóstolos, depois do livro dos Salmos. Isso porque Isaías faz uma junção ou uma ponte de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Todas as vezes que os escritores neotestamentários, ou seja, os escritores do Novo Testamento, querem fazer um ponto de contato ou de ligação entre a pessoa de Jesus e as profecias do Antigo Testamento, Isaías evidentemente é o livro que possui o maior número de referências com relação à pessoa do Messias, razão pela qual o seu apelido dentro da academia teológica é de que ele é o profeta messiânico, ou seja, o profeta que mais profetiza a respeito do Messias, acerca da sua vida, da sua natureza, da sua pessoa e do seu reinado, bem como acerca da sua obra expiatória na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a importância do livro do profeta Isaías, parece que vem automaticamente à nossa memória, não só pela importância do livro, mas também pela importância do profeta em si, a imagem característica e
de um profeta velho, de barbas compridas, vestido de pele de camelo ou vestimentas simples. Quando nós olhamos para a importância do livro do profeta Isaías e da sua pessoa, imaginamos que Isaías seja alguém, conforme os profetas do Antigo Testamento, alguém que está refugiando-se em cavernas ou desertos. Só que essa imagem, embora seja a imagem que mais caracteriza a pessoa do profeta do Antigo Testamento, porque é isso que geralmente acontecia ou sucedia-se aos profetas. Todavia, quando nós olhamos para a história deste profeta, percebemos que ele não era um profeta dos desertos como João Batista, e muito menos um profeta das cavernas quanto Elias. Isaías nasceu dentro de um palácio. Isaías fazia parte da nobreza. Era um homem que possui uma educação exemplar, frequentou as melhores escolas em Jerusalém, e é por isso que nós temos uma vasta gama de recursos literários no livro que leva o seu nome. Aliás, é o livro mais bem escrito em todo o Antigo Testamento, em virtude do seu domínio da língua hebraica e da poesia. Quando nós olhamos para a pessoa do profeta Isaías, nós vamos desconstituir essas imagens que nós geralmente assemelhamos a um profeta, porque Isaías não é um profeta barbudo, que está nos desertos, ou que está nas cavernas. Isaías é um profeta palaciano, alguém que está andando no meio dos príncipes, alguém que domina o vernáculo, alguém que conhece a cultura e também conhece de profecia, de intimidade com Deus. Quando nós olhamos para a importância do profeta Isaías, percebemos que ele, no início do seu ministério, começa a profetizar, não porque tinha uma idade avançada, mas ele começa a profetizar justamente na média da idade daqueles que estão aqui. O capítulo de número 6, que é o momento em que ele tem um encontro com Deus, que é o texto que nós lemos, às vezes nós associamos o capítulo 6 apenas ao seu chamado, apenas a missões, mas na verdade o capítulo de número 6 é muito mais do que um chamado missionário de Isaías. Na verdade é um encontro da graça restauradora a um pecador arrependido, e esse encontro se dá exatamente quando Isaías ainda era jovem. O capítulo 1 diz que Isaías começou a profetizar, e ele profetizou durante 4 reinados. Isso dá exatamente cerca de 60 anos de ministério. Se Isaías começa a profetizar depois dos 50, a conta não bate. Ele teria morrido lá com 110 anos. Ele morreu ainda cedo. Isso quer dizer que ele começa o seu ministério ainda jovem, mais ou menos a idade entre 19 a 20 anos, exatamente a idade em que ele começa a profetizar, a idade da maioria dos queridos irmãos que estão aqui nessa noite. Ele recebe o chamado de Deus em um dos momentos mais críticos da sua vida. O texto é claro em dizer que o seu tio Uzias, que era rei de Israel, morre. Quando seu tio Uzias morre, perde-se a esperança de um futuro promissor. Como pertencente à família real, havia uma segurança financeira. Como pertencente à família real, repousava sobre a sua consciência
a segurança de um dia estar amparado pela monarquia do seu tio e também dos sucessores desta família real. Ele teria direito, portanto, às melhores faculdades, às melhores profissões, os melhores cargos dentro do escalão ou alto escalão da monarquia de Israel, e portanto ele era alguém que tinha um futuro garantido. Mas acontece é que esse futuro garantido de Isaías, de repente, perde-se, torna-se poeira e pó, quando seu tio Uzias morre. Uma vez Uzias morrendo e a ameaça babilônica chegando cada vez mais perto do quintal de Jerusalém, então ele e toda a nação de Israel possui o seu coração agora pelo medo, pelo pânico e pela incerteza. Aquele jovem que tinha um futuro garantido na sucessão do trono, na linhagem real, na segurança política, financeira e institucional, de repente vê o seu mundo virando de pés à cabeça. Toda essa segurança humana, política, institucional, cai por terra. E eu imagino que mais ou menos em um dia como esse, é que Isaías vai ao templo. Isaías vai buscar de Deus uma resposta para o seu futuro. Olhe para cá, imagine comigo a cena, ele pegando a Bíblia, colocando embaixo do braço, chegando no culto como você chegou aqui, sentou aí, está procurando uma resposta de Deus para a sua vida. E quando nós olhamos para esta cena, é preciso colocar cada coisa no seu devido lugar. Isaías, diferente de mim e de você, não estava dentro do templo, mas estava do lado de fora do templo. Isaías não era sacerdote, Isaías não era levita, Isaías também não era sumo sacerdote. Quem tinha acesso ao pátio, quem tinha acesso ao lugar santo e ao santo dos santos, era somente os sacerdotes. Isaías, como um adorador comum, ele simplesmente chegava na porta do templo, entregava a oferta para o levita preparava a oferta e entregava para o sacerdote, e o sacerdote levava a oferta para o altar. Simples assim. Isso quer dizer que Isaías está do lado de fora do templo, aonde todo mundo está assistindo os sacerdotes a sacrificarem, a ministrarem a oferta. Mas acontece que naquele dia, em que o seu coração está tomado pelo medo, pelo pânico, pela incerteza, ele recebe uma visitação gloriosa, ele recebe uma visitação do céu, ele é visitado pela glória do Senhor. Diferentemente de todos daqueles que estavam ali, ele é o único que viu a glória de Deus, ele é o único que recebeu essa revelação da manifestação da glória do Senhor. E você deve estar se perguntando, no meio de uma multidão como essa, por que que só Isaías viu a glória de Deus? E eu te respondo, Isaías não estava dentro do templo, mas Isaías estava dentro do culto. Uma coisa está dentro do templo, outra coisa está dentro do culto. Infelizmente, muita gente vem apenas para o templo, e outros não entram no templo, mas entram no culto. E quem entra no culto, vê a glória, sente a presença, ouve a voz de Deus e vê a glória de Deus. Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda. Só quem saiu de casa para o culto, para o culto, para o culto. Eu estou cansado de pregar para gente que vem para o templo. Vir para o templo é a coisa mais fácil. Uma coisa é vir para o culto. E eu creio que nessa noite você saiu de casa dizendo: Deus, fala comigo. Eu quero sentir a tua presença, eu quero ver a tua glória. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diga para ele: você veio para o templo ou você veio para o culto? E como é que eu faço para entrar no culto? É simples. Isaías está do lado de fora do templo, mas está dentro do culto. E como é que a gente faz para entrar no culto? A questão
não é quem entra, a questão é como você entra no culto. Porque Deus, quando vê você entrar aqui, não olha para a tua credencial. Deus, quando vê você entrar aqui, não olha para o teu crachá, para a tua posição social. Infelizmente, Uzias, tio de Isaías, entrou no templo, vestido de sacerdote. Ele pensava que pelo fato de ter uma credencial de sacerdote e entrar no Santo dos Santos, daria a ele o direito de ver a glória de Deus. Mas aconteceu o contrário. Ele saiu do templo vazio, sem ver a glória de Deus, e pior de tudo, doente, porque Uzias entrou no templo para demonstrar poder que tinha, que podia e que fazia. Mas Isaías entrou no templo humilde, rendido, precisando de Deus, uma resposta. A questão não é quem entra, a questão é como você entra no culto. Só quem veio ouvir a voz dele. Aleluia. E detalhe, a maneira como você entra no culto define como você vai sair. Porque Uzias entrou para demonstrar poder, voltou para casa doente, leproso. Isaías entrou no templo ou no culto precisando de uma resposta. Entrou pecador, mas voltou para casa profeta, voltou para casa sarado, voltou para casa perdoado. Mão direita lá em cima, que eu quero profetizar. Eu não sei como você entrou nesse culto, mas eu posso imaginar como você vai sair, como você vai voltar para casa. Se você veio adorar a Deus, te prepara que você vai voltar para casa sarado, curado, renovado, abastecido da glória de Deus. Aleluia. Olhe para cá. Quando Isaías vê a visão da glória do Senhor, o texto diz que na visão aparece a ele um sublime trono, um alto e sublime trono. Nesse trono está sentado um rei. Sobre esse trono está voando anjos, e esses anjos não são qualquer anjos, são serafins. A palavra serafim vem do hebraico saraf, significa literalmente aqueles que ardem em fogo. Sabe por que esses anjos estão pegando fogo, ardendo em chamas? Porque eles estão muito próximos de Deus. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, e quem se aproxima de Deus, pastor Luciano, também pega fogo. Deus é fogo consumidor, e quem se aproxima de Deus também pega fogo. Só quem quer voltar para casa pegando fogo. Esses anjos estão diante de Deus, ardendo em chamas. Eles são santos por natureza, mas mesmo sendo santos e estando diante da face de um Deus santo, eles não têm a ousadia de olhar na face daquele que está sentado no trono. Aliás, eles baixam a cabeça, pegam uma de suas asas, cobrem o rosto, aí um começa a falar para o outro: santo, 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 santo. Aquele que está sentado no trono é santo, e toda a terra está cheia da sua. Aleluia. Quando Isaías recebe essa visão, ele vai aprender pelo menos 3 coisas a respeito de Deus. Primeiro, ele vai aprender sobre a majestade de Deus. Ele está vendo um alto e sublime trono. Quando ele olha para o trono de cima, ele percebe que o trono de baixo está vazio. Quando ele olha para o trono de cima, ele percebe que o trono de cima nunca fica vazio. Deus está dizendo a Isaías: o trono dos homens pode ficar vazio, mas o meu trono nunca vai ficar desocupado. Eu reino eternamente, controlo e governo a história, até a tua vida está sob o meu controle, Isaías. Ele vai ver que esse trono não é qualquer trono, é um trono alto e sublime. E quando ele olha para a grandeza do trono, ele percebe o quanto ele é insignificante.
Porque é isso que acontece quando nós nos deparamos diante da glória de Deus, diante da majestade de Deus, diante da soberania de Deus. Olhe para cá, porque isso aqui é muito sério. Todos aqueles que estão diante do trono se sentem absolutamente nada. Eu desconfio de alguém que está diante do trono e pensa que é alguma coisa. Porque diante do trono não tem rei. Diante do trono só tem súdito. Diante do trono não tem patente. Diante do trono só tem servo. Diante do trono não tem quem manda, não tem ninguém quem pode. Diante do trono só tem a grandeza e a soberania daquele que está sentado no trono. Eu aprendo com Isaías que quanto mais perto do trono, menor eu me sinto. Se você conhece alguém do pescoço grosso, nariz empinado, só pisa no chão porque a lei da gravidade puxa ele para baixo, é porque nunca esteve diante do trono. Porque quem está diante da soberania daquele que está sentado no trono, não passa de súdito, não passa de servo, de dependente dele. Quando Isaías olha para o trono e vê a santidade daquele que está sentado sobre o trono, ele vai enxergar também dentro de si as suas limitações, os seus pecados. Ele olha para a santidade daquele que está sentado no trono, vê que ele é pecador e diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quanto mais eu estou perto de Deus, e vejo a sua soberania e a sua santidade, mais pecado eu vejo em mim. A santidade de Deus revela a minha necessidade. A santidade de Deus e a sua pureza revela o quanto eu sou dependente de Deus. E detalhe, quando Isaías vê a santidade de Deus, vê o quanto os anjos que estão diante do trono também são santos e puros, ele reconhece que é pecador. E ele é muito sincero. Porque ele disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ou seja, Isaías reconhece que o seu maior problema é a língua. Isaías reconhece que o seu maior problema é a boca. Isaías reconhece que o seu maior problema é aquilo que ele fala. Isaías vai reconhecer que o seu maior problema é quando ele abre a boca. E parece que Isaías está falando para a nossa geração, pastor Daniel. Lábios impuros. E quando a Bíblia fala sobre lábios impuros, não está falando de alguém que profere asneiras, de alguém que fala aquilo que não deve. Isaías era alguém que usava a boca para matar. Isaías era alguém que usava a boca para ferir. Isaías era alguém que usava a língua para matar, ao invés de usar a boca para dar vida. O maior problema de Isaías talvez seja o maior problema dessa geração. É não se conter diante de uma fofoca. É não se conter diante de um escândalo. É não se conter diante de um problema. Se Isaías existisse e vivesse hoje nos nossos dias, talvez ele seria o chefe de todo o fuxico gospel. A maior revista de fofoca evangélica do Brasil. O problema dele era a língua. Eu sei que é difícil dar glória a Deus diante disso aqui. Mas diante de Deus você é o que você é. Isaías está enxergando no trono um Deus santo, puro, soberano, e ele enxerga também em si as suas fraquezas, as suas necessidades, os seus pecados, as suas debilidades. Ele olha para dentro de si e diz: ai de mim, que vou perecendo. Diante de um Deus santo, que pune o pecador,
que executam o juízo diante do pecado. Isaías se rende, Isaías se humilha, porque é isso que Deus espera de um jovem que tem um coração sincero. Deus não está à procura de um jovem que se maqueie e que se esconda atrás de uma capa de religiosidade. Deus está à procura de um jovem que seja sincero, dizendo: Deus, o meu pecado é aqui, eu preciso de cura, é aqui. Alguém está entendendo o que o céu está falando? Esses dias eu abri a minha caixinha de pergunta no Stories do Instagram, e o moço me mandou uma pergunta: pastor, como é que eu faço para ser mais profundo em Deus? Aí ele acrescentou dizendo: fugir de mim mesmo. Eu falei: primeira coisa, você nunca deve fugir de si mesmo, porque Deus não trabalha com ator. Deus trabalha com quem é original, com quem é sincero. Quando Deus chega no jardim do Éden e pergunta: Adão, aonde tu estás? Deus sabia ou não aonde Adão estava? Deus é onisciente, é claro que Deus sabia. Deus não queria uma posição, Deus queria uma confissão. Deus queria que Adão saísse de trás da árvore e dissesse: foi eu, Deus. Quando no Val do Jaboque Deus pergunta: qual é o teu nome para Jacó? Deus sabia ou não do nome de Jacó? É claro que sim. Deus faz uma pergunta retórica. Deus faz exatamente uma pergunta porque há 20 anos atrás, quando Jacó estava vestido de Esaú, com a roupa de Esaú, Isaac fez a mesma pergunta: qual é o teu nome? E ele, vestido de Esaú, ele disse: eu sou Esaú. Mas diante de Deus não tem capa. Diante de Deus não tem máscara. Diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, você é o que você é. Levanta as duas mãos, só quem está entendendo o que o céu está falando aqui, né? Deus se agrada de um coração. Segura por um minuto, segura por um minuto. Deus prefere um pecador sincero do que um religioso hipócrita. Deus prefere alguém que tem sinceridade na alma, que reconhece. Infelizmente nos nossos púlpitos das nossas igrejas tem gente que entra com salto alto pensando que tem, só porque botou um sapato novo, um terno novo, uma gravata bonita, falta não pisar no chão. Deus não olha para o teu terno, para a tua gravata, e muito menos para o saldo da tua conta bancária. Deus quer saber da tua alma, rapaz, da tua alma. Eu estou sentindo graça dele aqui. Não, levanta as duas mãos mais uma vez, mais uma vez. Imagine você diante do trono agora. Imagine você tendo a mesma visão de Isaías. Imagine você olhando para o alto e sublime trono e vendo os anjos cantando: santo, 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 santo. Se ele é santo, eu também preciso ser santo. Se ele é santo, eu também tenho que ser santo. Se ele é puro, eu também tenho que ser puro. Só quem pode dizer que ele é santo? Vamos lá no 3, vamos lá no 3, 1, 2, 3, santo. Oremecaixa. Mão direita lá em cima que eu vou profetizar. Aleluia. Se ele é santo e você também deseja ser santo, essa casa vai ficar pequena para o tamanho da glória que ele vai derramar. Porque aonde tem santidade tem glória. Aonde tem santidade tem glória. Santo é o Senhor dos exércitos, e a Ceilândia está cheia da sua glória. Isaías vê a santidade, a soberania de Deus, reconhece as suas limitações, e ele é sincero diante do Senhor. E não existe nada mais poderoso para aplacar a ira de um Deus irado, pronto para punir o pecador, do que um coração arrependido. A sinceridade e a humildade de Isaías, olhe para cá, fez com que um dos serafins descesse
viesse até o templo, pegasse uma brasa que estava ardendo no altar, e detalhe, o serafim, que é de fogo, vai pegar na brasa, não com a sua mão, mas vai usar uma tenaz, ou seja, um alicate de ferreiro. Pastor, mas se o anjo é de fogo e a brasa é de fogo, por que ele não pegou com a mão? Se o serafim pegasse aquela brasa com a mão, ele se queimava. Porque essa brasa é símbolo da graça que perdoa pecado. E graça não serve para anjo, graça só serve para você que é pecador. Aliás, a graça é um perigo para os anjos, em virtude da grande revelação que eles têm de Deus. Se porventura eles pecarem, eles se tornam indesculpáveis diante de Deus. Essa brasa aqui é a brasa da graça que purifica, que regenera, que transforma. É a mesma graça que João estava pregando no Rio Jordão, dizendo: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com... E esse fogo purifica pecado. Esse fogo é essa brasa que regenera. Anjo não pode brincar com a graça, porque a graça condena o anjo. Anjo, se pecar, vai direto para o inferno. Mas se você pecar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Não importa quantas vezes você peque durante o dia, todas as vezes que você dobrar os seus joelhos no pé da cruz, Ele estará de braços abertos dizendo para você: a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua. Diga para alguém que está do seu lado: tem graça liberada para você hoje nesse culto. Levanta a mão direita, a mão esquerda, por gentileza, porque eu preciso liberar o que o céu está colocando no meu coração. Você pode pegar na mão desse crente da direita, da esquerda, pegue na mão dele, pegue na mão dela, por gentileza, levante a mão dele o mais alto que você puder. Eu sei que teve jovem que chegou nesse culto querendo desistir de tudo. Eu sei que teve jovem que veio aqui querendo desistir da cruz, abandonar a fé, chutar o pau da barraca. Eu sei que não é fácil, tem vontade mesmo que dá vontade de desistir, de voltar atrás. Mas hoje o céu marcou um encontro contigo para te renovar. E assim como Isaías, você vai voltar para casa impactado por essa glória. Só quem acredita nisso, abre a boca e adore a Deus. Alguém pode adorar? Alguém pode adorar? Só quem está entrando no culto comigo. Levanta as duas mãos mais uma vez. Eu sinto graça de Deus. Leva a Rachura Badagai. O espírito de profecia já está passeando em nosso meio aqui nessa noite. Tem graça sendo liberada para você, querido. Tem graça sendo liberada para você, jovem, que já pensou até em desistir, que já pensou até em desviar. Eu não sei aonde está o teu defeito, mas assim como a brasa de fogo tocou no defeito de Isaías, a graça vai descer hoje aqui, vai curar o teu defeito e vai transformar defeito em virtude. Era mandaça. Por que é que o anjo toca na boca? Porque na boca era o defeito de Isaías. Aonde é que está o teu defeito? Qual é o teu ponto fraco? Deus vai tocar exatamente no teu ponto fraco. Aonde mais o diabo te envergonha é aonde Deus vai te honrar. Não, vou repetir mais uma vez porque pouca gente deu glória. Aonde mais o inferno e o diabo se levanta é contra você. É aí aonde Deus vai honrar você, vai abençoar você, vai levantar você. Tem alguém recebendo essa palavra? Aquilo que era defeito vai se transformar em virtude. Isaías usava a boca para matar. Agora Deus vai usar a boca de Isaías para salvar. O anjo toca nos lábios e diz: o teu pecado é sarado.
é perdoado. Imagine comigo a cena. Só ele e Deus diante daquela visão. Todo mundo andando para lá e para cá, ninguém mais estava vendo. Só ele estático, parado, diante daquela visão assustadora. Ele está trêmulo, embasbacado, sem poder falar, impactado com aquela glória, perdoado por Deus, sarado por Deus. Quando Deus percebe que de fato houve uma mudança na vida daquele jovem, de repente uma voz ecoa dos céus dizendo: a quem enviarei? Deus sabia que Isaías já ia dizer sim, sabia ou não? Eu nunca vi alguém que foi constrangido pela graça dizer não para Deus. Eu nunca vi alguém que foi sarado, trabalhado, quebrado pela graça, dizer não para Deus. Todos aqueles que foram alcançados por essa graça, mesmo pequenos, falíveis, pecadores, se dispõem a dizer: Deus, mesmo sendo o maior pecador da minha terra, mesmo sendo o crente mais fraco da minha congregação, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor use a minha boca, eu quero que o Senhor tome a minha voz. Eu não tenho muita coisa, mas eu te dou o meu coração, ó Deus. Tem alguém que pode levantar a mão para Deus e dizendo: eu quero o Senhor. Não, levanta as duas mãos, porque isso aqui tem graça de Deus sendo liberado aqui essa noite. Tem algum jovem que está sendo disponível para Deus aqui nessa noite, para ser usado por Ele nessa última hora. Deus não está à procura das tuas maiores virtudes. Deus quer usar você mesmo com os teus defeitos, com as tuas limitações. Deus não está à procura de super crente e de super heróis. Deus quer usar você do jeito que você é, com defeito e tudo, mas a brasa vai tocar em você e você vai voltar para casa cheio, cheio, cheio. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diga para ele: Deus quer te usar do jeito que você é. Ele amanchoreva. O Espírito Santo está renovando profecias aqui essa noite. O Senhor está renovando ministérios aqui essa noite. Eu preciso liberar o que o céu está colocando no meu coração, porque o espírito de profecia queima nos meus lábios aqui agora, em nome de Jesus. Só quem recebe, toma posse dessa palavra. Tem ministério sendo renovado aqui nessa noite. Eu vejo Deus tirando profetas da caverna. Eu vejo Deus despertando dons espirituais. Te prepara, pregador. Te prepara, profeta. É você que Deus quer usar. Você será o próximo instrumento de Deus que vai ser usado para impactar a cidade de Açailândia, o Maranhão e o Brasil. Se tem alguém disponível para ser usado por Deus, abre essa boca e adore Ele. Cadê os jovens? Uriabaha. Elemandoreha. Uyomandaya vasuyaleha. Eu sinto graça de Deus aqui. Eu sinto graça de Deus aqui. Aleluia, facé. Imagine comigo essa cena, o culto termina. De repente ele está saindo do templo, trêmulo, embasbacado, sem dizer absolutamente nada. Quando ele chega na praça da cidade, está lá os seus amigos. Aquela rodinha da fofoca, aquela rodinha do leva e traz, do disse-me disse. Quem sabe alguém chega e pergunta: Isaías, qual é a nova de hoje? Isaías, quem foi que caiu? Ô Isaías, quem foi o pregador que pecou? Quem foi a igreja que rachou? Isaías, trêmulo, impactado pela glória de Deus, disse: hoje eu não vim falar de quem caiu. Hoje eu não vim falar de quem pecou. Hoje eu vim falar de quem Deus levantou.
Quem é tocado pela brasa não sai falando de quem cai, sai falando de quem Deus leva. Quem é tocado pela brasa não sai falando da vida dos outros, fala da vida de Cristo. Vou repetir mais uma vez: quem é tocado pela brasa não olha para baixo, olha para cima. Quem é tocado pela brasa não sai postando foto nua na internet. Quem é tocado pela brasa não entra no quarto para ver pornografia. Quem é tocado pela brasa, ele sai no meio da rua falando da graça, da graça, da graça, da graça, da graça. Mas não, levanta a mão que eu estou sentindo graça. Levanta a mão que eu estou sentindo graça. Levanta as duas mãos. Deixa eu ver só quem quer ser tocado por essa brasa, por essa brasa, por essa brasa. A juventude mais abrasada do Brasil está aqui em Açailândia. Essa juventude vai tocar fogo no rabo da raposa. Tem alguém aqui que quer ser usado por Deus? Levanta essa mão e receba do toque dessa brasa. Agora, 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 agora. Ó Isaías, por que é que você não vai falar de quem caiu, mas vai falar de quem Deus levantou? Parece que eu vejo uma cotovelando o outro dizendo: Isaías está diferente. Isaías não é mais aquele que a gente viu antes do culto. Depois do culto ele está diferente. Isaías vai responder: é impossível ver os céus abertos e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível entrar no culto, ser tocado pela brasa e levar a mesma vida. É impossível chegar num culto como esse, sentir o toque da brasa, chegar em casa e passar a noite inteira assistindo capítulos de série de Netflix. Pastor, o que é que acontece quando alguém vem para o culto como esse e é tocado pela brasa? Ele volta para casa, desliga o Wi-Fi, ativa o Wi-Fi, dobra o joelho e diz: Deus, se tudo aquilo que aquele pregador falou é verdade, eu quero isso para a minha vida. Deixa eu ver quem quer, só 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 quem quer. Só quem quer, só quem quer. Levanta a mão, levanta as duas mãos. Eu quero te dar um minuto para você encher essa casa de glória, de aleluia. Eu quero liberar tudo que o céu está colocando no meu coração. Aqui nessa noite, Pastor Charlie, se prepara, porque nunca vai faltar obreiro aqui em Açailândia. Essa igreja está mais viva do que nunca. Quem disse que a Comadesma parou? A Assembleia de Deus nasceu no fogo, cresceu no fogo e vai subir no fogo, no fogo, no fogo. Fica de pé comigo nessa noite. Salta desse banco, salta dessa cadeira. Pega na mão desse crente que está do seu lado esquerdo, do seu lado direito. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Consegue levantar a mão dele? Consegue levantar a mão dela em nome de Jesus? Fecha o corredor também, vai lá e do outro lado. Pastor, eu quero ser tocado por esta brasa. Como é que eu faço? Deus só precisa de um coração sincero. Deus só precisa da tua alma nessa noite diante do altar. Tem algum jovem que quer ser tocado por essa brasa aqui nessa noite? Levanta a mão dele, levante a mão dela. Você só veio para o templo ou veio para o culto? Se você veio para o culto, então manifesta alguma coisa para Deus aqui agora. Se você quer voltar para casa impactado, então comece a entrar no Santo dos Santos, porque o véu do templo já se rasgou. O véu do templo já se rasgou de alto a baixo, e você tem direito a desfrutar dessa glória,
tem direito a desfrutar dessa glória, desse impacto, desse poder, em nome de Jesus de Nazaré. Se tem alguém sincero diante do trono, é você que Deus está procurando agora, em nome de Jesus. Deus não está procurando alguém perfeito, Deus só está procurando alguém sedento, apaixonado por Ele, que não divide a glória dele com ninguém. Se tem alguém apaixonado por essa glória, levanta as duas mãos, levanta as duas mãos. Só quem quer ser tocado por essa brasa tirada do altar. Só quem quer ser tocado por essa brasa tirada do altar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê os jovens pentecostais sedentos pelo Espírito, apaixonados pelo Espírito Santo? É você que Deus quer usar nessa última hora. É você que Deus quer encher nessa última hora, mesmo com os teus defeitos, com as tuas falibilidades. É você que Deus vai usar.